Bem, nessa parte eu quero apresentar para vocês a nossa caixa de ferramentas. O que é a nossa caixa de ferramentas? São alguns sites de referência que servirão para nós como material durante esse nosso mini curso, ok? Essas 22 aulas servirão um pouco para introduzir um pouco vocês e tem alguns instrumentos que eu quero que vocês, enfim, aprendam, conheçam. O primeiro deles, que eu indico muito para vocês, é esse curso de HTML5. É um curso gratuito feita em uma plataforma chamada Tinteca. Dentro de alguns dias teremos também um outro curso de produção de livros digitais, onde eu tive a oportunidade também de fornecer um curso através dessa plataforma. Esse curso de HTML5 é dado pelo Fábio Flacharta e eu recomendo muito para vocês a fazerem ele. Nós, nesse nosso percurso, nosso percurso de introdução à produção do livro digital, nós vamos falar algumas coisas sobre os tags, sobre o HTML, ok? Mas não vai ser nada de organizado, vai ser simplesmente em função do que nós vamos fazer. Vai ser uma introdução, aquela que eu vou fazer, vai ser uma introdução de tipo prático. O Fábio dá uma introdução muito mais concreta, muito mais ampla, ok? Então eu recomendo a vocês de fazerem este curso. A segunda ferramenta que eu vou recomendar para vocês é sempre um livro, sempre do Fábio, HTML5 Embarque Imediato. É um livro simples, acessível para quem não conhece HTML. Não se assustem com o fato que se fale de HTML5, porque é na realidade o HTML que está sendo utilizado na web hoje. É HTML, ok? Pode confundir um pouco essas nomenclaturas, HTML5, 4, XHTML, enfim. Eu recomendo a vocês de lerem esse livro, vocês encontram nas melhores livrarias, ok? Ou pode entrar em contato diretamente com o autor pelo site, ok? O terceiro site fundamental, ok? Seja que vocês sejam iniciantes ou vocês sejam já doutorados em CSS e HTML, é esse do W3 Schools, porque aí você encontra realmente muita referência, okay? Muito material para estudar e para aprofundar e para resolver aquelas dúvidas quando surge. Como é que eu faço para colocar aquela sombra no meu texto? Bem, aqui você tem as referências de tags do HTML e uma das que eu mais utilizo e que acho fundamental é a referência do CSS. Okay? Para quem está iniciando, talvez seja mais utilizada, seja do CSS, porque nós queremos trabalhar um pouco com o design do livro. Aqui vocês podem dedicar um pouco de tempo. É em inglês, é verdade, mas com o inglês básico do Fisk, ok? Eu sempre gosto de dizer o inglês básico, você consegue tranquilamente entender, mesmo porque o que importa para nós é, sobretudo, as regras, né? Então, se eu, por exemplo, vocês vão dar uma olhada aqui nas cores, ok? Em relação às cores, veja, ele dá até exemplos que vocês podem testar, utilizar, ok? E entender um pouquinho melhor como funciona o CSS, ok? Então, recomendo, mantenham sempre esse site, W3 Schools, mantenham sempre eles entre os preferidos, que vocês vão utilizar ele, mesmo depois de anos que estão trabalhando com EPUB. Outra referência no que diz respeito a CSS e HTML é o site do W3C Brasil. É o órgão oficial que administra a web, ok? E o escritório, que tem um escritório no Brasil. Eu recomendo esses guias de referência, ok? Tem um guia de referência em CSS, um guia de referência de XHTML, ok? Esses dois arquivos eu recomendo a vocês de baixarem, ok? E darem uma olhada, porque aqui também tem indicado em português as principais características do CSS e do XHTML, ok? Então, esse é outro site que eu recomendo fortemente para vocês. Obviamente, recomendo a vocês de ficarem de olho no nosso site da Booknando Cursos, ok? Temos sempre novidades, sempre atualizações, sempre materiais novos para serem baixados e alguns artigos interessantes entre as news e tutoriais. Além do podcast,
ok? Podcast sobre publicações digitais. Eu recomendo a vocês de seguir o podcast. Tem muitas entrevistas interessantes falando sobre o mercado editorial, mas também tem muitas dicas práticas, ok? E notícias e informações, enfim. Fiquem ligados no site da Booknando Cursos. Vocês também têm possibilidade de ter acesso aos cursos gratuitos que estão disponíveis. Okay? Então vocês podem, do HTML5 também, fazendo a referência ao curso que eu indiquei antes. Tem também para quem prefere cursos presenciais profissionais, ok? E cursos online profissionais, ok? São cursos que aprofundam um pouco mais a questão da produção dos livros digitais. Por exemplo, um dos mais conhecidos é esse o curso básico online, onde se fala sobre a produção dos livros digitais a partir do InDesign. Então fiquem ligados também nessa página. Além disso, tem uma página dedicada somente a esse nosso curso, Aprenda Como Criar um E-Book, onde vocês podem baixar, encontrar os links para as aulas, okay? Que estarão no YouTube, no site do Udemy, em outras plataformas de ensino à distância. E vocês podem baixar todo o material que eu uso aqui dentro do curso, podem baixar simplesmente me ajudando a divulgar com o Twitter, ok? Então, como o curso é oferecido gratuitamente, enfim, eu peço para vocês de ajudar a divulgar um pouco essa iniciativa. Além disso, se você acha que valeu a pena esse mini curso, você pode pagar por ele o quanto você acha que ele vale, 5, 10, 15, enfim, quanto você acha que vale esse curso, você pode pagar utilizando o PayPal. Isso vai me permitir de poder ampliar esse curso e manter ele grátis para mais pessoas, ok? Enfim, fica aberta aí a possibilidade de vocês baixarem o material do curso e dentro do material do curso vocês têm o que foi utilizado no curso e também outros guias e etc. que vão ser ampliados, ok? Todos esses materiais, ok? Uma outra ferramenta importante é o validador do IDPF, e vocês vão ver em uma aula específica onde eu vou falar sobre a questão de como testar se o arquivo está funcionando corretamente. Obviamente aqui estão os cursos, os softwares que nós vamos utilizar, o Calibre e o Sigil. Em um outro vídeo eu mostro para vocês como baixar e utilizar esses dois softwares, mas fica aqui a referência na nossa caixinha de ferramentas. Enfim, o site ou a página no Facebook, curtam a página do Facebook da Booknando, onde vocês têm notícias, referências e vocês podem entrar em contato diretamente comigo, ok? Eu posso responder diretamente também e criar discussões também interessantes sobre o tema diretamente na página do Facebook ou pelo Twitter, se vocês preferirem, o Twitter da Booknando Cursos. Enfim, são essas algumas páginas de referências que vão servir para nós nesse nosso percurso breve, mas intenso.